Será que jogo de tabuleiro é arte? Será que o que a gente faz, o sentimento que ele provoca é algo genuíno ou é algo que a indústria está fazendo que a gente queira sentir? Será que eu consigo fazer algum tipo de comparação entre jogo de tabuleiro e outras artes, como música, pintura, dança, etc? Eu vou dar uma viajada aqui nesse vídeo, mas eu acho que tem muita coisa boa ainda para acontecer no mercado de jogo de tabuleiro. Talvez a gente esteja na pré-história ainda dessa história, e é um pouco do que eu quero desenvolver e trazer aqui na conversa desse vídeo. E é isso, Meia de Papelão. Como é que vocês estão? Eu sou o Richard, designer e jogador, e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre jogos de tabuleiro, arte, autoralidade e trazer um pouco de profundidade para essas discussões que a gente tem entre jogos de tabuleiro e consumo também, tá bom? Bom, para começar a conversa, a gente tem que falar um pouco sobre o que é arte. No sentido ocidental clássico, arte é produção humana, tem como objetivo uma expressão estética e emocional. E a arte, ela se divide muito, ela está muito apartada da produção utilitária. Eu não estou produzindo algo que seja útil para você. A arte não precisa ter utilidade. E aí a gente precisa partir dessa premissa, sabe? A qualidade dessa obra, ela não precisa ter um motivo para existir por si só, mas ela está representando a expressão de um artista. É claro que essa definição e fazer uma redução tão grande da definição de arte é um desafio e eu não vou tentar fazer isso aqui com o objetivo de ser o professor de arte de vocês. Não vou, porque arte é um negócio muito mais complexo. Mas resumindo, vamos tentar trabalhar em cima desse conceito, que arte é estética, emoção, de uma forma não utilitária. A arte por si só ela não tem razão para existir. E aí eu volto para a pergunta, será que jogo de tabuleiro é arte? Hoje é considerado arte, a gente pode considerar arte. E aí eu vou entrar numa outra questão, porque eu acho que a gente, se jogo de tabuleiro for arte, a gente está na pré-história do jogo de tabuleiro. Talvez a gente esteja nos primeiros dias do jogo de tabuleiro. E aí eu vou tentar fazer alguns contrapontos com outras artes. Aí a gente precisa entender quais são as outras artes. Arquitetura, pintura, escultura, dança, música, literatura ou poesia. Isso já era considerado arte clássica. Aí a gente tem as artes contemporâneas, cinema, que é a sétima arte, a tal da sétima arte, quadrinhos, que já é considerado a oitava arte, jogos digitais são considerados a nona arte. O jogo tabuleiro, a maneira como ele é produzido usando editoras e editorias mais ou menos como as editoras de livro, mas não entra em literatura. E ao mesmo tempo a gente trabalha jogos de tabuleiro como se fossem experiências interativas, mas não necessariamente entra em jogos digitais, como hoje a nona arte é considerada. Então talvez jogo de tabuleiro seja algo entre a nona arte e a literatura, ou jogo de tabuleiro seja de repente uma décima arte. Mas eu acho que ela não está amadurecida a ponto de se tornar uma arte, justamente porque a gente está nesse momento de considerar que o jogo de tabuleiro, embora seja uma expressão cultural muito forte, o jogo de tabuleiro ainda é muito utilitário, ainda é muito um produto, gente. A gente quer fazer os produtos para venderem. E o jogo de tabuleiro precisa vender. E aí a gente vai entrar numa questão que, assim, hoje é muito caro fazer um jogo de tabuleiro. A gente precisa passar por um processo muito extenso de uma linha de produção, linha de montagem, impressão e tudo mais. Normalmente se precisa fazer muitas cópias para poder viabilizar a produção do jogo. E essas muitas cópias, para você dar o start nessa produção, você precisa ter uma garantia muito forte de que aquele produto vale a pena a impressão. Tanto que você vê aí quantos jogos que não são lançados no mercado brasileiro porque não valem a impressão. O processo não vale a pena porque o processo custa e é um investimento que precisa ter algum tipo de retorno. Então a gente está sempre nesse loop e a gente está preso nesse loop porque, cara, é um hobby que é caro, de certa forma elitista, porque não é tão acessível assim você ter um jogo na prateleira, da mesma maneira como agora os livros são, da mesma forma como hoje o cinema de maneira geral é. Mas aí eu vou tentar fazer um paralelo nessas tais outras artes para a gente tentar entender em que momento que a gente provavelmente está em relação ao jogo de tabuleiro e se a gente está mesmo na pré-história deles. Se você já viu aqui os outros vídeos, de vez em quando eu faço um paralelo com música ou cinema, porque eu realmente acho que tem muito
muitas similaridades entre os mercados, porque a gente está falando de mercado, né, de lançamento. Mas eu vou tentar agora olhar para música e cinema, mas do ponto de vista de arte, como que isso é visto e como é sentido como arte. Se você reparar, o início do cinema, ele foi muito utilitário. Assim, apesar dos experimentos ali no início do cinema, era algo muito caro, muito difícil de fazer e não era algo popular, não era algo que você conseguia produzir dentro de casa um filme e distribuir esse filme. Você percebe, por exemplo, que isso começa a acontecer em volta de uma indústria, a indústria dos atores, a indústria dos diretores. Você consegue perceber, por exemplo, que alguns diretores começam a criar alguma autoralidade, algum tipo de algum nível de expressão nos filmes. Então você passa a ter os filmes do Godard, os filmes do Hitchcock, os filmes do Spielberg, os filmes do Tarantino. Mas você vê como essa construção, ela, para se tornar uma construção de um autor, se tornar extremamente autoral, ela foi dada com muito tempo. E, de certa forma, os primeiros projetos autorais independentes era muito difícil de serem produzidos ali em meados do século XX. Nos anos 60, anos 70, era muito difícil alguém comprar uma câmera e bancar que ia fazer um projeto. Tem um diretor conhecido por ser nerd, roteirista de quadrinhos, etc. Ele tem uma história que ele vendeu toda a coleção de quadrinhos para poder financiar o primeiro filme. O Kevin Smith, ele vendeu toda a sua coleção para poder conseguir financiar o primeiro filme, que foi um filme extremamente autoral. Ele queria falar sobre o que ele queria falar, sobre as nerdices dele, e ele lançou o Balconista. Isso foi ali em 94. Mas até olha a dificuldade de você conseguir correr atrás e lançar seu próprio filme com a sua autoralidade e quão tarde isso foi em relação a toda a história do cinema. E aí eu também vou tentar fazer rapidamente um paralelo na música, assim, você conseguia até comprar um instrumento, estudar música e montar alguns projetos para tocar em um escopo menor, mas para você ter uma música distribuída, para sua música alcançar o mundo inteiro, você precisava de todo um aparato econômico para fazer com que essa distribuição acontecesse. E aí eu cito dois casos que me vêm à memória agora. Primeiro do Ramones, e eles simplesmente conseguiram comprar a guitarra ali no final dos anos 70, foram tocar qualquer coisa, nem se preocuparam em aprender a música, mas colocou muito forte a sua autoralidade e conseguiu fazer isso com baixo custo. E aí a indústria percebeu isso, os rádios chamaram a atenção dele, o aparato foi financiado, né? Ele conseguiu fazer com que chegasse a arte deles, chegasse a muito mais gente, porque o aparato se apropriou de algo que tinha um potencial muito grande de crescimento. Um outro exemplo também foi em 94, as bandas da Califórnia, de punk rock, hardcore, essas coisas, foram bandas que só conseguiram emplacar porque eles arrumaram... Tem um documentário sobre 94 e as bandas de hardcore punk ali da época, mas assim, Offspring, Green Day, essas bandas, elas só conseguiram emplacar porque eles conseguiram um acordo para botar as músicas em vídeos de surf, VHS de surf, que seria distribuído pelo mundo, e aí o mundo todo começou a conhecer essas músicas porque ouvia essas bandas nas fitas de surf. Então eles conseguiram uma conjuntura para fazer a música ser distribuída meio que num modo guerrilha. Músicas autorais que representavam aquela cena da época, que chegaram a muita gente por conta disso. E algo muito parecido aconteceu, por exemplo, nas músicas do Tony Hawk. Quantas músicas você não conhece porque você jogou Tony Hawk? Porque as músicas foram distribuídas por ali e isso foi um impulsionamento para aquele modo de arte. Mesma coisa acontece com música que chega a novela, coisas do tipo. A gente sabe que existe o aparato para a distribuição das coisas, mas quando esse projeto ele é muito utilitário, o quão autoral ele é, o quanto de autoralidade a gente perde nesse processo. Por exemplo, você ouve os primeiros álbuns do Charlie Brown Jr., e você ouve os primeiros álbuns do Rage Against the Machine e do Audioslave, por exemplo, a sonoridade é muito mais parecida do que você imagina. Porque eles estavam ali, vendo o que estava rolando, o que era o clima da época, o que a galera queria ouvir. Então, o quanto que isso é autoral e o quanto que isso é utilitário para vender, para servir ao consumo, é uma coisa que se mistura muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem músicas autorais e dane-se. Sim, eu vou fazer meu som, é porque eu quero, porque eu acredito, que é o que eu gosto, é o que eu quero expressar. Vez ou outra, um som desse tipo chega a todo mundo e você consegue perceber isso como uma expressão daquele autor. Abri um parêntese muito grande, mas eu vou voltar para os jogos de tabuleiro. Aqui nos jogos de tabuleiro, aqui no nosso mundo dos jogos de tabuleiro, eu sinto que, por exemplo, os grandes autores de jogos, eles são meio que grandes autores de mecânica. Eu não tenho um estilo
que, a não ser que seja o estilo do ilustrador. Eu falei no outro vídeo, design é basicamente projeto. O game design é o projeto de jogo, desenvolvimento do jogo. Tem o game developer, o game designer e também tem o artwork, o ilustrador. O ilustrador, ele está colocando meio que o clima da arte, da estética daquela peça, daquele produto. Enquanto o game designer, ele está tentando construir a experiência, construir ali as engrenagens que vão fazer com que o jogo flua de uma determinada maneira, siga um determinado flow. No caso dos jogos, pegar aqui, por exemplo, o Feld como um objeto de estudo, o Stefan Feld, ele é um autor conhecido por fazer mecânicas de salada de pontos. Você vai jogando e ganha ponto basicamente em quase tudo que você faz. Alguns jogos são mais apertados e mais difíceis, outros são mais frouxos e mais família. Alguns têm muitas mecânicas, outros têm poucas, mas você consegue perceber no Feld um padrão na forma como ele constrói seus jogos. Então existe uma autoralidade, existe uma assinatura desses projetos do Feld. Mas, como produto, você vai perceber, por exemplo, o Feld relançou agora todos os jogos, porque ele acho que perdeu a editora, trocou de editora, fez umas campanhas de Kickstarter, mudou o nome de todos os jogos, mudou a arte de todos os jogos, mas essencialmente o game design e as mecânicas estão ali. Mas será que isso é a arte? A arte está aí? O quanto que isso é a experiência que a gente espera, ou ser envolvido por essa experiência neste produto, jogo de tabuleiro, sabe? E aí a gente entra numa questão, por exemplo, agora usando os exemplos que eu dei antes, né? Existe um Ramones do jogo de tabuleiro que quer fazer as coisas muito simples e meio que na guerrilha e torcer para que isso dê certo, ou até eventualmente algo que já tenha dado certo. Eu citei o Torchlight aqui no último vídeo, que é um jogo de vaza que foi feito meio que independente. E aí a Allplay foi lá, legal, vou distribuir isso. E aí quando foi distribuir, aparou ali as arestas, regravou a música dele, botou uma nova arte, botou novos componentes, deu um upgrade, né, na produção para que esse produto conseguisse chegar a mais pessoas. Isso já aconteceu, a gente sabe, né? Isso já aconteceu várias vezes. Sem contar que o produto precisa ser relançado de tempos em tempos. Você vê aí, o Harry Potter está sendo relançado com outros atores. Senhor dos Anéis, eles vão ficar espremendo essa esponja enquanto tiver oportunidade de botar mais Senhor dos Anéis para jogo. Aí tem série de Anéis de Poder, aí vai ter agora o novo filme do Hobbit, série do Hobbit, sei lá. Enfim, porque eles vão usando essas IPs, essas propriedades intelectuais, para poder gerar mais ciclos de consumo. Mas onde está a arte nisso, sabe? Onde está a autoralidade? E aí eu não vejo isso tanto nos jogos de tabuleiro, porque a gente percebe que, na verdade, os game designers eles estão tentando fazer com que um jogo tenha bons gatilhos, uma boa proposta, para poder caber no briefing de uma editora e aí essa editora conseguir financiar, porque é caro, eu não consigo financiar um jogo, eu não consigo simplesmente começar um jogo aqui de casa, produzir e fazer chegar na sua casa sem que eu tenha que fazer um investimento relativamente alto nisso. E aí você vai vendo uma tendência de, para que isso se permita, a gente precisa reduzir o escopo, reduzir o custo do projeto. E aí eu consigo até colocar certa autoralidade e fazer as coisas do meu jeito, mas é muito difícil eu passar pelo processo todo por conta própria. Eu preciso do aparato, o aparato utilitário, né, do mercado de jogos para eu conseguir fazer com que um jogo chegue. No caso dos jogos digitais, por exemplo, isso se transformou muito com a distribuição da Steam. Jogos como Braid, Celeste, Stardew Valley foram jogos feitos basicamente por uma ou duas pessoas ali na garagem, até eles terminarem um projeto. Quando terminou o projeto, botou na Steam, a distribuição voou. E aí, para chegar nesse ponto de distribuição e ter um aparato de distribuição que seja fácil e não muito caro de fazer, isso permite que eu construa qualquer jogo. Hoje eu posso fazer um jogo, quero fazer um jogo que seja experimental para, enfim, qualquer finalidade aqui, digital, né? E distribuir, eu consigo distribuir isso muito fácil porque eu tenho a Steam como um aparato de distribuição disponível para mim. Da mesma maneira, eu tenho como publicar no Spotify, como publicar minhas músicas no mundo. Eu consigo fazer isso de uma maneira muito fácil e de casa. E aí torna muito acessível que eu consiga colocar minha autoralidade, independente se isso precisa fazer um retorno financeiro ou não. No caso do jogo tabuleiro, a gente precisa do retorno financeiro ainda. E isso comprime a arte, sabe? Isso faz com que nossas próprias motivações de experimentação, elas têm um certo limite. Então a gente tem que estudar bastante para dar um tiro que não seja um tiro desalinhado com o timing de mercado, porque se eu fizer isso, eu perco dinheiro, eu não consigo experimentar. E aí eu vejo, por exemplo, como uma exceção, até alguns autores que já estão fazendo isso, que é o caso do
Cole Verne, que ele é o autor de Root, Forte, Vast, entre outros. Ele experimentou muito nas mecânicas ali no início vou falar início da carreira, mas é quando eu tive primeiro contato com os projetos dele. Então você vê que ele estava nessa fase para Root, que acabou se tornando a gente chama Evergreen, né? Um produto perene que vende até hoje e que pode ficar lançando expansão. Tem toda uma comunidade em volta só desse jogo, Root. Ele também lançou outros jogos, e aí com o dinheiro fica muito mais fácil, você consegue experimentar mais e fazer produções até um pouco mais profundas. Ele fez o trabalho com Wolf, que eu acho um jogo excelente. Ele é complexo num aspecto que a gente chama de narrativa emergente, que é a narrativa que acontece ali entre os jogadores, né? A experiência com o jogo é um negócio muito único, e ele tem um hook mecânico, que ao fim, é o hook mecânico pós-play, aí para quem viu o último vídeo, que ao fim de cada partida ele muda um detalhe da história para a próxima partida começar diferente como essa começou. E aí ele vai estudar algumas mecânicas, por exemplo, a seleção de ação dos jogos de vaza e trick-taking para fazer o Arx. E aí o Arx meio que é um sistema reduzido que é vendido standalone, mas ele criou uma expansão que é tipo 30 vezes maior do que o Arx é como caixa base. E meio que o jogo dele, a narrativa emergente maior dele, tá toda ali nessa expansão do Arx. Mas em paralelo a isso, ele trabalha projetos um pouco mais autorais, a sua autoralidade, e ele busca trazer uma assinatura que eu acho que é muito diferente. Eu acho que no caso Vast, Root, Wolf, etc., ele até tem a sua autoralidade ali, e ele trabalha essencialmente com os mesmos ilustradores, e isso dá meio que um clima, um estilo pro jogo dele. Mas ele tem uma editora que não é a Leather Games, é uma editora dele com o irmão, ou algo assim, dele mesmo, e é a editora que fala que ele consegue lançar coisas mais intimistas, coisas mais autorais e provocações um pouco diferentes. E aí, ali eu vejo um sentimento de que existe, eu acho que algo que se aproxima mais da arte, mais feito por alguém que tem grana para fazer isso. Eu não acho que, assim, ele tem a preocupação do negócio não dar errado, mas eu também acho que ele não está tão preocupado assim, porque ele já teve inúmeros projetos bem-sucedidos ali no processo. Então ele consegue passar um sentimento com aquilo que ele faz com que você promove como experiência para você jogar. Ele tem a estética, ele tem a emoção, e ele amarra isso com uma autoralidade. E aí faz com que os projetos... eu tô falando do Jones Company como um jogo assim, o Pax Pamir, que é dele também, ele também é muito específico, um projeto muito autoral. Eu acho que o mais recente chama Molly's House, que é um jogo sobre as Mollys, que é um personagem que eram os homens afeminados da época, homossexuais e bissexuais da época, que iam se encontrar em bares, e que chegava até a ser uma paródia da sociedade heterossexual da época. Então, assim, é um tema muito complexo, muito autoral para ele querer colocar num jogo, e que normalmente não é possível fazer isso se você não tem esse aparato sistêmico em volta para poder fazer o lançamento, a distribuição, o teste. Então é ainda uma experiência muito cara passar por esse processo. E eu acho que é o maior problema, onde a gente afasta a gente da arte. Mas, ao mesmo tempo, a gente está caminhando para um lugar onde cada vez vai ficar mais barato fazer essa distribuição, e cada vez também a gente vai ter mais oportunidade de conseguir fazer projetos por conta própria. A gente tem acesso aos softwares, a gente tem acesso à impressora 3D, daqui a pouco a gente vai ter máquina de corte, de carta e, enfim, coisas desse tipo para fazer em casa. Talvez a produção de um único jogo ainda fique cara, mas a gente consegue se virar, e a gente é brasileiro também, a gente vai se adaptando. Por exemplo, eu consigo ver uma tendência das editoras a se agarrar mais em jogos de carta, porque jogos de carta são muito mais baratos de fazer, eu consigo produzir muito mais, eu tenho muitos produtos no mercado. Isso também faz com que a gente acabe se afastando dos jogos de tabuleiro, porque as produções são mais caras, é mais difícil de fazer, preciso ter um financiamento antes. E aí a gente vai para o crescimento, um crescimento grande e percebido dos Kickstarters, do financiamento coletivo, para poder vender a ideia e a comunidade se juntar para fazer alguma coisa acontecer. Também sei que existem uns grupos de impressão coletiva. Determinadas pessoas se juntam porque querem que um jogo seja construído, e aí eu não vou entrar no mérito se o jogo
precisa dos direitos autorais ou não, se é um jogo próprio ou não, mas você consegue se juntar ali com algumas pessoas, 50, 100 pessoas que têm o interesse de alguma coisa ser produzida e produzir por conta própria. Olha como é o equivalente ao Ramones dos board games isso, sabe? É o equivalente ao Kevin Smith, que vendeu a coleção toda de quadrinhos dele para fazer o primeiro filme. Então eu acho que a gente está chegando nesse ponto. E aí, quando isso acontece, a gente vai perceber que, na verdade, os nossos projetos de jogos, eles podem ser feitos com muito menos custo, muito menos esforço. A distribuição vai acabar ficando mais barata. Eu não acho que a gente vai chegar ao ponto de ter uma Steam dos jogos de tabuleiro, porque a distribuição dos jogos de tabuleiro normalmente ela é física. Mas a gente tem aí o Tabletop Simulator, a gente tem o Tabletopia, que você consegue fazer o jogo e colocar para jogar. Você não vai conseguir ter a experiência tátil dele, mas você consegue fazer experiências diversas. E isso permite que, cara, a gente vai conseguir, de fato, fazer com que um jogo seja produzido, a gente coloque a nossa assinatura ali e não fique dependendo desse grande aparato sistêmico, que é um aparato sistêmico que pressiona e sufoca a expressão artística como um todo. Aí, cara, onde a gente vai se colocar? Eu vou ser um cara que vai se preocupar em fazer um jogo que acerte qual é a demanda da grande editora da época, ou eu vou, em algum momento, trabalhar tudo que for possível, mas uma hora eu vou falar, cara, dane-se, eu quero lançar isso porque é o projeto autoral, que é o projeto da minha vida, eu quero fazer isso. E aí você fica nessa, eu vou lançar o meu jogo, o jogo que eu quero, porque eu acredito, porque eu quero me expressar com esse jogo, ou eu quero construir um jogo e virar um autor que vai lançar jogos e saber construir jogos para qualquer editora. Então, assim, só para não me estender muito mais, não sei se a gente está exatamente na pré-história dos jogos de tabuleiro, mas eu sinto que a gente está meio que numa alvorada ainda. Eu acho que o dia acabou de nascer, a gente tem muita possibilidade e a tendência é que, na verdade, os custos se reduzam e a gente não fique para sempre dependente de todo esse aparato. É possível se juntar, criar jogo, fazer pitch entre pequenas pessoas, subir Kickstarter, botar o negócio para frente. É claro que a gente ainda tá nesse momento, eu acho, limitado a determinado escopo de projeto. Por exemplo, jogo de cartas já é muito mais tranquilo fazer do que um jogo que exija componentes especiais, cortes específicos e tabuleiros caros de produzir. Mas se você é um artista e você tem um jogo que quer botar para jogo, já vi muitas pessoas que conseguiram botar isso para frente. O Desejos do Sultão, do Fábio Arraes, eu sei que foi um jogo que meio que saiu de um projeto gráfico dele, ele botou para frente, fez campanha, trabalhou em cima para fazer o lançamento. O Sultão era o gato dele. Então é algo muito pessoal que ele conseguiu botar para frente. O Lucas Fratini recentemente fez o Fantasmagoria, que é um jogo que brinca com um tabuleiro de Ouija, mas é uma vaza, um jogo de cartas inspirado no Copas Fora. Você também vê que ele conseguiu fazer com que essa produção chegasse e fosse para frente. E a Bucaneiros, por exemplo, está lançando uma série de jogos autorais pequenos, com certa autoralidade em cada um, mas lançando um monte, e isso faz com que o risco não seja tão iminente a ponto de destruir a empresa. Eu acho que não é isso, ela está conseguindo colocar um gás e colocar pelo menos uma fagulha ali de que você consegue produzir vários jogos, vão ser de baixo custo, aí a gente vai lá, vai investir, botar dentro e fazer acontecer. Isso vai realmente trazer uma oportunidade para a gente colocar mais autoralidade nas coisas, criar até bons designers renomados brasileiros, mas não só os Felds brasileiros, que são conhecidos por fazer bons jogos e boas mecânicas, mas também jogos autorais, jogos que, eu quero ouvir o que aquele designer tem para dizer, sabe? Mais ou menos como o Cold Verne está tentando nos jogos da sua iniciativa mais pessoal. Vejo isso como uma boa tendência e algo pra gente pensar também daqui pra frente, porque como game designer, o que motiva a gente, sabe? Por que eu tô fazendo esse jogo? Eu tô trabalhando, gastando toda essa energia pra fazer um projeto só pra uma grande editora comprar? Aí eu vou ser meio que um novo artista pop da vez. Quanto que isso é minha principal motivação de vida ou principal motivação profissional? Uma coisa vai mexer bastante com a outra. E a gente, como jogador, tem uma baita oportunidade, cara, de olhar duas vezes e olhar com calma para conseguir apreciar quem tá fazendo isso com carinho, com zelo, mas não só para mecânica para o jogo emplacar e vender mais. A gente tem que aprender a valorizar isso e melhorar a qualidade do que a gente está consumindo para olhar e saber apontar, cara, realmente isso aqui tem uma autoralidade, é um autor que eu gosto, é um músico que eu gosto, é um cineasta que eu gosto, e isso faz parte da minha relação
com esse produto, minha relação com essa arte. Isso eu acho que quando clicar a chavinha, talvez mude tudo no nosso mercado. Viajei muito hoje, né? Se você gostou da viagem, já deixa o joinha aqui. Eu acho que é importante a gente repensar, como eu falei já em alguns vídeos, eu acho que esse nosso hobby, ele ainda tem coisas muito profundas pra gente conversar que a gente não tá explorando, e às vezes a gente cai no redemoinho do consumo e acaba perdendo todos os lados bons, as coisas boas que a gente consegue retirar dessa experiência dos jogos, a experiência de estar com as pessoas e tudo mais. Então, se gostou desse vídeo, não esquece do like. Se você caiu aqui por acaso, deixa a sua subscrição, se inscreve no canal. Envia para quem você acha que esse assunto pode ser pertinente. Espero que não tenha gastado muitas horas do seu dia nesse papo furado. E até o próximo vídeo.